Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem? Hoje estamos passando aqui para gravar um vídeo um pouco diferente daqueles que nós temos gravado. Aqueles que não conhecem o projeto Pomone, nós promovemos estudos sobre a verdade presente. Aqui na descrição desse vídeo você poderá encontrar o nosso endereço de e-mail e nos enviar uma mensagem e assim estar em contato conosco, participar do nosso grupo de WhatsApp, dar suas sugestões também, como você bem entender, tá certo? Bem, hoje vamos, como sempre, compartilhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer uma repreensão pública. Isso mesmo. Depois de termos entrado em contato com o pastor Michelson Borges, sermos ignorados por quase 2 meses, é hora, então, de alertar as pessoas de forma pública, da mesma forma que ele tem, então, levado as pessoas ao engano, também de forma pública, certo? Antes, então, como costumamos sempre fazer, vamos aqui embasar a nossa apresentação na Bíblia, certo? Temos aqui 1 Timóteo 5, verso 20. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Essa é a função, então, da repreensão pública, para aqueles que principalmente estão em posição de destaque, né? São anciãos, são pastores, são líderes, e têm, então, promovido o engano, para as pessoas. Efésios 5, verso 21. E não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Certo? Então é nosso dever reprovar as obras infrutíferas das trevas. Estejam partindo de quem for, né? Não importa se é um pastor, se é um membro, seja lá quem for, se é do meio do povo de Deus ou não, precisamos alertar aqueles que estão em erro, reprovar essas obras das trevas. Aí alguns vão questionar, bem, mas você não deveria seguir aquele conselho de Jesus lá em Mateus, né? Procurar primeiro o irmão, o que eu fiz, né? Mandando um e-mail, lembrando que eu já havia trocado outros e-mails com o Michelson Borges, ele havia respondido, então não é a primeira vez que eu envio e-mail para ele, é um e-mail válido, enfim. Eu já fiz esse primeiro contato. Alguns então vão dizer, bem, mas seguindo aquela orientação de Jesus, você deveria então levar uma ou duas pessoas junto com você, adverti-lo, se ele não ouvir, levar à igreja, se não ouvir a igreja, tratá-lo como publicano e gentil, enfim, cobrador de impostos. Bem, isso não se aplica nesse caso aqui. Essa orientação aí de Jesus se aplica a ofensas pessoais. Quando se trata de algum erro teológico, algum erro doutrinário, algo que diz respeito à igreja como um todo, não é esse texto de Mateus, e sim aquele ali de 1 Timóteo que eu acabei de ler. Aqueles que pecarem, 1 Timóteo 5, verso 20, repreende-os na presença de todos, ou seja, a repreensão precisa ser pública para que os outros também tenham temor. E caso ainda alguém tenha dúvidas se essa é a interpretação adequada do texto, eu gostaria de compartilhar aqui essa citação, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 15, parágrafo 1º. Ellen White, então, escreveu isso daqui. O marido pareceu irritado com a exposição das faltas da esposa perante a igreja. Um caso específico, lá na época dos pioneiros, o marido ficou irritado porque as faltas ali da esposa foram expostas perante a igreja e declarou que se a irmã White seguisse as orientações de Nosso Senhor em Mateus 18, 15 a 17, ele não teria se sentido magoado. Abre aspas. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, o marido alegou isso daí, usou esse texto.
Meu marido, ou seja, Ellen White, falando do que Tiago White então respondeu a esse homem, e ela que está endossando, evidentemente, ela registrou isso. Meu marido, o Tiago White, então declarou que ele deveria compreender que essas palavras de Nosso Senhor faziam referência a casos de delitos pessoais e não poderiam ser aplicadas no caso dessa irmã. Ela não ofendera a irmã White, como o Michelson Borges também não me ofendeu. O que havia sido censurado publicamente eram os erros públicos que ameaçavam a prosperidade da igreja e da causa. É justamente disso que estamos tratando aqui. Eis, disse meu marido, um texto aplicável ao caso. 1 Timóteo 5, verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E depois tem um relato aqui, né, interessante, né, que o irmão reconheceu o erro dele, pareceu compreender o problema, enfim. Então, uma vez que esclarecemos isso, vamos então à exposição do problema, do erro, certo? Ali envolvendo o pastor Michelson Borges. Eu enviei um e-mail para ele, né, no dia 20 de fevereiro de 2025, ou seja, estamos prestes aí de completar 2 meses desse e-mail. E disse o seguinte: Bom dia, pastor. Acompanho o seu blog, o seu canal do YouTube, praticamente desde os primórdios. Há algum tempo soube que anda promovendo excursões a alguns países do Oriente Médio. E aqui temos aqui o banner, né, o folder ali, compartilhei para ficar claro, né, incluindo aqui Israel, certo? Isso aconteceu em janeiro de 2025, mas ah, vinha sendo anunciado, enfim. Lembrando que também existe um arqueólogo, né? Estrela, né? Um que está sempre nos holofotes, que ele também anda promovendo esse tipo de excursão lá para Jerusalém, inclusive também chamando de Terra Santa, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Então eu escrevi ao pastor Michelson Borges, com todo respeito, peço que considere em primeiro lugar que a Palestina não é uma terra santa. Então o erro já começa aqui. Incluir Israel, né? A Jerusalém como nessa designação de terra santa. Palestina não é uma terra santa, definitivamente. E aqui temos o texto do Espírito de Profecia, certo? Texto da irmã Ellen G. White. A cidade de Jerusalém não é mais um lugar sagrado. A maldição de Deus está sobre ela por causa da rejeição de Cristo. A crucificação do Filho unigênito de Deus. Essa é a razão que a maldição repousa sobre aquele lugar. A mais negra mancha de culpa está sobre Jerusalém. E nunca mais, prestem atenção, nunca mais será um lugar sagrado até que seja purificada pelo fogo purificador do céu. Ela escreveu isso em 1895. Além disso, além do fato de Jerusalém, Palestina, não ser a Terra Santa, não devemos visitar esses lugares, porque alguém vai dizer assim: ah, tudo bem, não é mais a Terra Santa, mas ainda assim podemos ir lá visitar, né? Fazer uma programação, convidar os irmãos e visitar esse lugar. Não, não devemos visitar, definitivamente. Foram-me indicados, então, alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Veja, alguns achando que deveriam ir para fazer uma obra ali. Tal opinião é de molde a afastar a mente e o interesse da presente obra do Senhor, sob a mensagem do terceiro anjo, pois os que pensam que devem, não obstante, ir à velha Jerusalém, terão sua mente firmada ali, e seus recursos serão tirados da causa da verdade presente para permitir a eles e outros estar ali, em Jerusalém. Vi que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes, mesmo na primeira vinda de Cristo,
quanto mais no seu segundo advento. Vi que Satanás havia enganado sobremodo alguns neste ponto, e que as almas a todo o redor deles, neste país, poderiam ser ajudadas por eles e levadas a guardar os mandamentos de Deus, mas foram deixando-as perecer. Vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à verdade presente, à presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Esse texto aqui, inclusive, já está traduzido, está em português. Livro Primeiros Escritos, ali entre as páginas 75 e 76, é uma citação longa, mas que deixa aí muito claro que é um erro ir a Jerusalém, colocar a mente ali, gastar recursos para ir até esse lugar. Não é obra de Deus que os seus filhos, então, façam essas viagens, essas excursões para Jerusalém. Além disso, a maldição repousa sobre Jerusalém. Homens e mulheres podem estudar a vontade de Deus com proveito. E os rapazes e as moças, enquanto o orvalho da juventude estiver sobre eles, comecem a estudar a palavra de Deus que expressa a sua vontade. Os passos de Cristo estão certamente marcados na palavra. Vá onde eles podem ser encontrados hoje. Não procure voltar à terra onde os pés de Cristo há muito pisaram. Cristo diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Podemos conhecer muito mais de Cristo seguindo passo a passo na obra da redenção, procurando os perdidos e os que perecem, do que viajando para a velha Jerusalém. Cristo levou seu povo para a sua igreja. Ele eliminou todas as cerimônias do tipo antigo. Ele não deu liberdade para restaurar esses ritos ou para substituí-los por qualquer coisa que lembre os antigos sacrifícios literais. O Senhor exige do seu povo apenas sacrifícios espirituais. Tudo que diz respeito à sua adoração é colocado sob a superintendência do seu Espírito Santo. Jesus disse que o Pai enviaria o Espírito Santo em seu nome para ensinar todas as coisas aos seus discípulos e para trazer à lembrança todas as coisas que ele lhes havia dito. A maldição repousa sobre Jerusalém. O Senhor destruiu aquelas coisas que os homens adorariam e em ao redor de Jerusalém, mas muitos reverenciam objetos literais na Palestina, enquanto negligenciam contemplar Jesus como seu advogado no céu dos céus. Review and Herald, de 25 de fevereiro de 1896. Todos os negritos aqui foram acrescentados para dar ênfase, né, naquilo ali que realmente importa. Eu peguei as citações na sua íntegra, para que o contexto ali ficasse claro, mas destaquei aqui em negrito as partes aqui principais. Então, não devemos ir a Jerusalém, que não é mais a cidade santa. Deus permitiu que aquilo tudo lá fosse destruído para que não fosse venerado hoje, né? Então, não existe mais nada do templo, exceto aquela parede, que é um antigo é, muro das lamentações, né? Que é uma antiga parede do templo. Os objetos, tudo ali foi destruído. As pessoas acham que vão contemplar os lugares por onde Jesus passou, mas isso está muito ali abaixo da atual Jerusalém, que vem sendo destruída, reconstruída ao longo dos séculos, né? Foi destruída pelos romanos, depois nas cruzadas, enfim, diversas vezes foi destruída, reconstruída. Então é uma perda de tempo. Precisamos olhar para Cristo e não para essas ruínas, não para a antiga Jerusalém, investir os nossos recursos na pregação do Evangelho. Enfim, não devemos ir a Jerusalém. Isso eu escrevi ao pastor Michelson Borges há quase 2 meses. Terminei de uma forma bem respeitosa, né, dizendo que sempre notei que o senhor, o pastor Michelson, é muito coerente na defesa da genuína mensagem adventista. Por isso, repense essas viagens, pastor. Que Deus o abençoe em Cristo, Rafael. Bem, então, feita aí essa repreensão pública, gostaria de dizer que isso
não desmerece, né, o trabalho que o pastor tem feito, né, os bons conteúdos que ele já compartilhou no seu blog, no seu canal. Porém, fica essa questão: por que, pastor, esse silêncio? Por que não reconhecer, né, que o senhor tem errado promovendo essas excursões? Estão aí os textos inspirados, claros, transparentes. Então, ficamos aí aguardando a posição do senhor. Quando quiser entrar em contato conosco, fique à vontade. O senhor que já rebateu vários e vários outros irmãos, né, YouTubers, pessoas aí que publicam conteúdos e, na maioria das vezes, pelo que eu acompanhei, de uma forma muito coerente, de uma forma adequada. Mas fica então essa repreensão então ao Senhor também, já que o Senhor repreende e aponta erros aí que são cometidos, então o Senhor também está nessa posição de acolher essa repreensão pública aqui que é feita, não com raiva, vingança, nada disso, mas para alertar as pessoas, né, em primeiro lugar, que isso é um erro ir a Jerusalém, é um erro investir recursos nisso, os recursos precisam ser investidos na pregação do Evangelho. Deus permitiu que aquilo tudo lá fosse destruído, a nação judaica rejeitou a Jesus como o Filho de Deus. Eles têm a oportunidade de se arrependerem, como todos têm, e aceitar Jesus como o Messias. Oramos para que isso aconteça, mas é um erro ir a Jerusalém. O Senhor errou tremendamente, né? Promovendo essas excursões, induzindo pessoas a gastarem seus recursos. Não sai barato, né? O senhor sabe perfeitamente disso. E ficaria, então, bonito da sua parte, né? Reconhecer, corrigir esse erro, né? Explicar, apresentar esses textos perante aí o seu público e, quando quiser, repito, estamos aqui à disposição para te ouvir, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.